Ócio aqui. E também agradecer a presença dos senhores, porque nós poderíamos estar num feriado prolongado e escolhemos estar aqui essa noite para ouvir Ócio e Ita. Então, muito obrigado e eu espero que todos possam desfrutar desses ensinamentos. Apesar de não gostar de dizer que são ensinamentos, são apenas uma conversa informal, mas, sem dúvida, são grandes ensinamentos. Para quem não sabe, Ócio é um tuco do budismo tibetano. Ele nasceu no dia 12 de fevereiro de 84, em Granada, na Espanha. E ele, assim, aos 18 meses de idade, foi reconhecido como a reencarnação do Lama Thubten Yesh, mais conhecido por nós como Lama Yesh. Então, depois ele foi para o monastério Sirajai, ficou lá até aos 19 anos, quando então resolveu largar o hábito e mostrar que os ensinamentos podem ser completamente praticados, né, sem a necessidade de um hábito. Então, é isso que a gente tem, né? É possível, está dentro de nós, e a gente só tem que cafucar um pouco para que essa luminosidade possa fluir para o bem de todos os seres. Posso ver como é que isso se daria? Pode sim. Vamos ver. Please. Hello. Boa noite. We can visualize prostration. Visualizamos hacer postraciones. Vamos visualizar então as prostrações. Nós devemos agora visualizar que estamos fazendo prostrações. Nós vamos visualizar. Postraciones a los ejemplos. Prostrações aos exemplos. Los ejemplos, and they are the living emanation of what we want to achieve. Eles são a emanação viva daquilo que nós queremos alcançar. So let's pray to them to be able to benefit and to one day be able to be an example like them also. Vamos então rezar, vamos fazer as nossas orações para que nós sejamos como eles um dia. Que sigamos o exemplo deles para ser como eles são um dia. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Yeah. No, if you want. No. Please. Thank you. Disculpa la tardanza. And the live stream is up again or not? It's up? It's up. So, entonces, me gustaría saber cuánta gente habla español aquí. Wow.
Pero español o portañol? Ah. So, Argentina. Estaba pensando, porque mucha gente me ha dicho a lo mejor en español mejor, pero porque el live streaming hay mucha gente que no entiende español y no hay traducción para ellos, entonces lo voy a hacer en inglés con la traductora, la hermosa traductora. Entonces, disculpa, ¿vale? Si no es en español. Pero bueno, ahora como ya estoy en Sudamérica, ahora voy a vivir aquí. Ahora yo moro aquí. Fico. Isso, eu moro, eu fico aqui. Isso. Nossa. Muito legal, muito bacana. Brasil me gusta mucho, me llama. De verdad, me siento muy en casa. Estoy muy feliz. Yo ya no vuelvo a Europa, a ningún sitio, ya me quedo aquí. Ok, de todas maneras quería decir muchas gracias. Obrigado a todo el mundo para aceptarme, tenerme aquí y yo soy muy feliz de conoceros a todos. Muchas gracias. Entonces podemos comenzar. So I was thinking maybe we should start by maybe doing a small like prayer or meditation, because Ele então pensa em começar fazendo uma meditação, uma pequena oração. Because it's important to be able to also disconnect sometimes from everyday life. Porque é muito importante que a gente faça uma desconexão com a vida cotidiana, de vez em quando. Because many times in life, you know, we are like really like focused in our mind, what the mind says all the time. Porque muitas vezes na vida nós nos concentramos naquilo que a mente fala o tempo todo. And the mind is not always very accurate. E a mente nem sempre é muito exata. It one day it thinks one thing, believes one thing, tomorrow it can believe another thing, can think another thing. So it's not so reliable. Então a mente, um dia ela acredita em alguma coisa, no outro dia está acreditando em outra, e ela não é plenamente confiável. Dia é tu melhor amigo, outro dia é tu pior inimigo. Então um dia a mente é o nosso melhor amigo, no outro dia é o nosso pior inimigo. So it's important to be able to recognize also that the thoughts, they just come and go, like the clouds in the sky, you know? É importante então que a gente reconheça que os pensamentos, como as nuvens no céu, eles vêm e se vão. Yeah. So it's good, sometimes, you know, it happens when we are in certain situations in life. Às vezes é importante que a gente pense que em determinadas circunstâncias, situações na vida, where, you know, it can be really difficult because of these thoughts, you know, we get like maybe paranoia of like, oh, did I do it right, did I do it wrong, or you have to do something. Às vezes a gente, esses mesmos pensamentos nos levam a um tipo de paranoia e o que ele transmitiu, pelo menos que eu entendi, foi uma certa instabilidade. And then we can also suffer a lot based on the thoughts. E por causa com base nos pensamentos, nós podemos sofrer muito. Like for example, like if somebody said something, somebody did something, or we are worried about something that we have to do, or something that maybe it's not in our control. Então, às vezes, só porque alguém disse alguma coisa, fez alguma coisa, ou porque nós estamos preocupados, ou então ele falou worried and concerned. Yeah, concerned about something that we have no control. Que nós não fazer alguma coisa de que nós não temos controle. Então a gente fica inseguro. So we get agitated, you know, a little like disturbed sometimes. You think again and again and again and again. Sometimes you can't even sleep, or you get depressed. So all these thoughts, all these worries, now we make it all just poof, disappear, or temporary.
Então, também ele diz que a gente pensa de novo e de novo, às vezes não consegue dormir, às vezes fica deprimido, e todos esses pensamentos, agora, nós temos que nos livrar dele, pelo menos temporariamente. And to recognize the truth of these thoughts, that it's just temporary. Just temporary. E reconhecer a verdade desses pensamentos, pelo menos temporariamente. Temporalmente. Temporariamente. De reconocer Sim. que los pensamientos es temporal. Que os pensamentos em si são temporários também. Pero también lo que está basado el pensamiento también es temporal. E que aquilo em que os pensamentos baseiam-se e se baseiam também é temporário. So it's good to be aware. Be aware. Be aware. É bom estar atento, estar atento, estar atento. And present. Presente. And equanimous. E equânime. Okay, so let's visualize all our worries, all the problems, all these things that make us agitated or unhappy or depressed. All this we visualize. Então, neste momento, nós vamos pensar, nós vamos visualizar todos esses pensamentos, todos esses problemas, todas essas coisas que nos deixam agitados. Which its nature is impermanent. Que consistem na própria impermanência, que naturalmente são impermanentes. Su naturaleza. Que o de natureza é impermanente. So based on this thought, now we're going to visualize it. Oh, poof, disappear. Okay? Baseado nisso, nós vamos pensar que, puf, eles desapareceram. Boa tradução, né? Okay, so we do one exercise. We just inspire and then we let go. Okay? So we do 3 times. Então, por 3 vezes nós vamos inspirar e imaginar que tudo isso desapareceu. So we inspire. E soltar. Again. Let go. Deixaria. It's not important. Não é importante. Worry sometimes it can be important. As preocupações às vezes podem ser importantes, But most times it's a waste of time. mas na maior parte das vezes elas são perda de tempo. Yeah. So we have to focus on here and now, not on yesterday or tomorrow. Nós temos então que nos concentrarmos em aqui e agora, não em ontem nem amanhã. Okay, so just now, just maybe for just like 2 minutes, let's just focus on the breath that's coming in, coming out. We just focus on the area of the air, where it's coming in, coming out. Just for 2 minutes, we just focus on that. Only that. Por 2 minutos apenas nós vamos nos concentrar no ar em que entra e que sai de nós, apenas isso. And we put to work the monkey mind. E nós colocamos em trabalho a mente. La mente macaco. A mente macaco? Es un macaco, ten cuidado. Okay.
So we can do some prayers now, maybe just to start Sangye Chelam. Então agora a gente vai fazer algumas orações para começar. Sangye Chelam, Sangye Chelam, La Changju, Pardo Dane, Gyatsu, Shagi, Jinzo, Gibe, Sona, Gyola, Penje, Sangye. Sangye Chelam, Sangye Chelam, La Changju, Pardo Dane, Gyatsu, Shagi, Jinzo, Gibe, Sona, Gyola, Penje, Sangye. Sangye Chelam, Sangye Chelam, La Changju, Pardo Dane, Gyatsu, Shagi, Jinzo, Gibe, Sona, Gyola, Penje, Sangye. Extra prayers. In Portuguese? Hã? As you wish. Uma vez em português. Uma vez em português. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pelos méritos que criei ao ouvir o Dharma, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Siga? Desculpa. Oferecimento curso de mandala para os ensinamentos. Uma vez em português, uma vez em tibetano. Essa terra ungida com perfume, coberta de flores, adornada com montes de os 4 continentes, o sol e a lua. Imagino tudo isso como um campo búdico puro e ofereço. Possam todos os seres viventes desfrutarem desta terra pura. Sachibuki Jushinbedo Ramrirarinshi Nidegyambadi Sangye Shinda Mite Uai Drokanam Dashila Chaparasho Edam Guru Ratna Mandalakam Diriyataya. Good? Okay, so so I was thinking, I don't know, I prepared a little bit to talk about, but I don't know, maybe I should improvise. Anybody, is there like anything you would like me to talk about specifically? Então tem alguma coisa que a gente queira que vocês, nós todos queiramos que ele fale especificamente a respeito? Just like maybe some subject or something that you would like to, maybe for me to like talk about. Ele disse que havia se preparado um pouco, mas que prefere improvisar. Então que gostaria que a gente dissesse para ele em que matéria, em que área ele deve começar a falar. In face of the present criminal situation in Rio de Janeiro, Okay. a lot of violence, how Okay. to maintain inner peace. Okay. Então, o que ela perguntou, porque a gente está fazendo uma transmissão direta e pela internet, tudo tem que ser traduzido. Então ela perguntou com relação à violência no Rio de Janeiro, se ele poderia naturalmente falar em soluções para a gente. How to maintain inner peace. E como manter a paz. Okay. So basically the question is how to maintain the inner peace Yeah. related to the violence in Rio de Janeiro. But it's not only Rio de Janeiro. Yeah. Everywhere. Então ele diz, não é só no Rio de Janeiro, é em todos os lugares. So we have to understand, I think the very first thing we have to understand, the first basic thing is the nature of our mind, we can say, of the nature of our hearts, maybe. Então ele diz que a primeira coisa em que a gente tem que pensar é na própria natureza do nosso coração, da nossa mente. So the nature of our true self is very pure. A natureza do nosso verdadeiro self é muito pura. Just like the mother of, the love between a mother and a child, the Yeah, unconditional love, that kind of pureness.
Essa pureza, ela se compara ao amor de uma mãe por seu filho, esse tipo de amor puro. It is very subtle and very gross at the same time. It's very obvious, but at the same time maybe it can be invisible sometimes. Então ele é muitas vezes grosseiro e muitas vezes invisível, sutil. So we are all born innocent. We're all born like very with a clear mind, you know. Nós todos nascemos com a mente clara, com a mente do bebê, com a mente pura. So based on the circumstances of our life, slowly we get affected, influenced. Então, através por meio das circunstâncias da nossa vida, nós nos tornamos afetados. So, if you think about it, you can identify with everybody. Se nós pensarmos sobre isso, terminaremos por nos identificarmos com todos. Like for example, the syllable, the sound ma. In all the cultures of the world, everybody can identify, can, recognize, understand what ma means. Em todos os lugares do mundo, a sílaba ma pode ser entendida Como madre, como mãe. como mãe. So in the same way, a smile or a hug can also be recognized in any culture. E da mesma forma, um sorriso e um abraço também podem ser reconhecidos em qualquer país, In any time, em qualquer lugar. time. Tempo. Desculpa. No. And so, in that way, we are all connected, interconnected, interdependent. Então, dessa forma, desse jeito, nesse sentido, nós somos todos interconectados. Interconnected. So we are all interdependent. E somos também interdependentes. For example, if you search for you, who am I? Or what is this? Where is the flower? Where is the room? Where is it? You cannot find actually one object. Por exemplo, se nós pesquisarmos quem sou eu, que é essa flor, nós não conseguiremos chegar a um ponto de saber quem é esse objeto, o que é esse objeto. Because it's a composition. Porque trata-se de uma composição. We give it a name, we label it, Nós damos àquilo um nome, nós o rotulamos and then we get used to that concept. e nos acostumamos rapidamente com aquele conceito. So then it's very easy to say, it's flower, this is that, that's that, Torna-se fácil dizer, isso é uma flor, isso é aquilo, isso é isso. It's like we create our own reality in a way. Nós, de certa forma, criamos a nossa própria realidade. But the real thing is that everything is completely interconnected. Why? Because if you search in the flower, you cannot find, you can only find divide. And then you can't find really what you're looking for. Então, quando a gente olha para uma flor, a gente vê que aquela composição pode ser dividida, e você não sabe o que mais que você está olhando. But the flower, when everything is together, you say, this is a flower, it Quando smells todo good. aquele conjunto está montado, está junto, a gente diz, isso aqui é uma flor. So in the same way, we're all connected. We're all part of the same flower. Então, de certa forma, nós todos somos parte dessa flor. So, for example, in the case of violence, or like this kind of situation, energy, vibration, this kind of frequency, in this kind of case, it's very important to have a lot of compassion. Então, com relação à violência, com relação a essa frequência, essa vibração é preciso, and then I lost. É preciso ter compaixão. Muita compaixão. Muita compaixão. Compaixão. Muito. ¿Por qué? Porque es como la misma persona, ¿no? É como se nós fôssemos a mesma pessoa. That person is me, I am that person. Aquela pessoa sou eu e eu sou aquela pessoa. Same but different. O mesmo, porém diferente. So, mainly we need compassion, because we have to understand also those people, the circumstance, the situation where they come from. Então, primeiramente, pelo lado primordial, nós precisamos de compaixão. E depois de pensar de onde vieram essas pessoas. Because we are creatures of habit.
Porque nós somos criaturas do hábito And then we are very easily influenced by our habits. e somos facilmente, muito facilmente influenciados pelos nossos Like hábitos, a pattern we create. pelo padrão que é criado. Not just this life, but for many lives before. Não apenas desta vida, mas de várias outras vidas anteriores. So, it's for example, if you think like in the countryside, yeah, you have like pathways. The people they walk on this pathway and then creates like a path. Como, por exemplo, no interior, quando as pessoas criam aquele caminho, aquela trilha, No campo. no campo, no que a gente chama de interior. So because the people walk on the same path all the time, it becomes very clear. E como as pessoas passam por ali muitas e muitas vezes, aquela trilha se torna clara. So if you're gonna go to the forest for a walk, you're not going to walk in the middle of the bushes. You're gonna follow the path that's already made, right? Por exemplo, você vai passear na floresta, você não vai diretamente para o meio das árvores. Você vai seguindo a trilha, But it's more easy, more practical, right? porque é mais fácil e mais prático Logically. e lógico. So in the same way, the neural pathways in the brain, they work the same way. Da mesma forma, os caminhos neurológicos do cérebro, Neural eles pathways. fazem a mesma coisa. The more we do something, the more we think in a way, the easier it is to think the same way, to do the same thing. Então, quanto mais a gente repete uma coisa, faz uma coisa, mais fácil se torna pensar daquela forma, agir daquela forma. So every moment we're creating a conditioning. Todos os momentos nós estamos criando condições With our thought, ou condicionamentos. conditioning. Sim. With our thought, with our speech, with our body, physical. Sem With the pensamento. mind. Com a mente a gente cria Con los os pensamientos pensamentos, a La fala, palavra. a palavra y con el e cuerpo com o físico, corpo físico, con la acción. com a ação. Sí. En cada momento estamos creando nuevos condicionamientos. E a cada momento nós criamos novos condicionamentos. Y cada vez es más fácil. E torna-se cada vez mais fácil. Every time is more easy. So it's very important to really be very aware of this. Então é muito importante estar de verdade atento a isso. So when you do good, Quando a every gente faz o time bem, more easy to do good. fica cada vez mais fácil fazer o bem. When you do bad things, it's every time more easy to do bad things. Torna-se cada vez ao contrário, torna-se cada vez mais fácil fazer as coisas erradas quando a gente faz coisas erradas. So when you grow up, for example, in this situation in Rio de Janeiro, like grow up in a favela, Quando E você cresce, por exemplo, como no Rio de Janeiro, em uma favela, in a situation where in order to survive you have to be maybe violent, numa situação em que para sobreviver você tem que ser violento, so you create a habit, you create a pattern. você cria um hábito e um padrão. So it's difficult to come out. É difícil sair disso. So what we can do from the outside as an observer, we are also part, we're interconnected. But as an observer, the best that we can do is just compassion. Então, como observadores, apesar de nós sermos parte de tudo isso, a melhor coisa que a gente pode fazer é ter compaixão. When somebody is angry, when somebody is disturbed, when somebody is agitated, you can recognize that they are suffering. Quando alguém está com raiva, quando alguém está perturbado, quando alguém está agitado, o que a gente tem que ver é que essa pessoa está sofrendo. So based on the compassion that you have, then you can try to act accordingly. Então, com base quer dizer, baseado, quer dizer, usando a compaixão que a gente tem, a gente pode agir da forma correta. But with limitations. You also have to be able to put a certain limit. You know, you can't just be like, oh. Embora a gente tenha que ter limites, né? Não basta dizer, You have to be clear. Você Where tem que up ser to where, you claro. know? Because sometimes, otherwise, people take advantage. Porque as pessoas, por outro lado, podem tirar vantagem, tentar tirar vantagem. Because they don't think like you, maybe. They don't have the same kind of understanding of compassion, love. Porque talvez eles não tenham a mesma ideia, o mesmo pensamento de compaixão e amor que você tem. Deep down inside, they have it. Unconsciously, subconsciously, you know, hidden a little bit. Escondido, lá dentro, lá no fundo, eles têm. Todos nós temos esse amor puro. Essa Everybody bondade. has. Todos têm. But for some people, it's more difficult to come out. Just like, for example, right now, maybe nobody's angry, right? Por exemplo, agora, nesse instante, talvez ninguém esteja com raiva.
Tibetan we call it Paglashava. Paglashava. Paglashava means it's hiding inside. Como se tivesse escondido dentro. See, but then if you have external agent, then it comes out, yeah? Como se quando ocorre um agente externo, aí veio aquilo tudo.